Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 13 e nós vamos ver aqui um salmo de lamento, aonde Davi é uma oração que ele está pedindo livramento, como também outros salmos, nós não sabemos especificamente a situação em que Davi estava, mas como sabemos que ele teve um longo período que ele estava fugindo de Saul e foi um período assim difícil, aonde era o exército de Saul atrás dele. Então ele tinha tanto perigo quanto a sua vida física, a sua vida da alma e a sua sobrevivência, né? Em questão de alimento, não podia ter paz no mesmo ambiente. Então, era o quê? Era um ambiente de falta de paz e sempre correndo. E Davi começa aqui com expressões dizendo, várias vezes ele diz assim, até quando? Depois nós vamos ver no mesmo versículo, ele diz, até quando? Depois no versículo 2, duas vezes novamente, até quando? Até quando? Então, aqui é como se ele está falando, Senhor, até quando? Por favor, até quando? E a gente percebe o desespero de Davi, né? Até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Então, quando ele via que todo dia ele tinha que estar naquela luta, né, dos inimigos perseguindo ele falando, será para sempre essa situação? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Quer dizer, só situações assim ruins aparecendo? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Então, veja, amadas, como Davi se encontrava e como a alma dele se encontrava. E o que a gente tem que aqui dar uma paradinha e pensar? Esse capítulo ele é bem curtinho, ele tem 6 versículos. E é como se ele dividisse em 3 partes, os 2 primeiros, depois o 3 e o 4, depois o 5 e o 6. Nesses 2 primeiros, nós vemos assim como Davi ele está assim com o coração contristado e ele não está vendo esperança e a sensação dele é que o Senhor está oculto a ele. Uma coisa eu quero ressaltar, nós quando estamos muito envolvidos nos nossos problemas, o que acontece conosco? A sensação é que nós temos que o Senhor está oculto a nós. Mas isso não é real. O que acontece? Nós ficamos com uma visão de túnel, só olhando para os problemas. E aí nós pegamos os problemas e generalizamos na nossa vida. Por isso que existe até hoje que se chama ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada ela começa num ponto, depois ela vai se alastrando para vários outros pontos da vida, porque nós vamos tendo uma visão sempre só voltada para o perigo. E Davi aqui, ele está nesse momento, com o coração dele extremamente ansioso, extremamente aqui se sentindo com medo. Então, aqui nós podemos observar sim uma pessoa que está insegura, preocupada e sente que Deus está longe. Não sei se você já passou por algumas circunstâncias assim, principalmente quando muitas vezes nós temos circunstâncias dentro do nosso lar, aonde pode ser num casamento, com um filho, com um parente, e ali nós assim todo dia oramos e temos que conviver com aquilo e aquilo não se resolve. Então vai se perdendo a esperança, como se o Senhor não estivesse olhando para aquilo, né? Agora veja, o Senhor permite a gente passar por essas circunstâncias. Isso faz parte do viver humano. Agora, o Senhor não permite a gente ficar nessa circunstância, que nós vamos ver aqui, olha. Vamos ver agora o versículo 3 e 4. Olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos. Caso contrário, me entregarei ao sono da morte. Então, Davi está dizendo que apesar dele estava sendo perseguido, acontecendo um monte de coisa com ele, ele ainda tinha brilho nos olhos, ele ainda tinha força, aquela motivação interna. Então, aqui ele está pedindo para ter novamente essa paz interna, essa motivação, o entusiasmo de sentir a presença do Senhor. Então, por isso que aqui nós estamos vendo Davi aqui num processo já de entrando até numa depressão, né? E ele aqui dizendo, renova o brilho da vida nos meus olhos.
Caso contrário, me entregarei ao sono da morte, dizendo, eu vou me entregar. Eu vou, porque até então se vê que enquanto ele está fugindo aqui dos inimigos, ele nunca falou isso, mas quando ele começou a não tocar mais no Senhor, no sentido de ver o Senhor, a presença do Senhor, aí ele entrou aqui em aflição. Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que sempre o quê? Mesmo nos momentos de aflição, adentrar a presença do Senhor. Olha, Davi, ele abre o coração. Olha como ele abre o coração. Será que nós teríamos coragem nas nossas orações de falar até quando, Senhor, até quando, né? E vai ser para sempre, Senhor. É como se fosse, pelo menos eu olhando aqui com a perspectiva que eu tinha antes, para mim poderia ser até uma falta de respeito para com o Senhor, e iria guardando isso no meu coração, e isso ia afundando mais a minha alma. Mas quando nós realmente declaramos para o Senhor, você vê, até quando sofrerei, porque muitas vezes quando a gente vai conversar com alguém, ou até expor isso para alguém, a tendência é a pessoa não entender muitas vezes, ou até não ter o mesmo sentimento, ou ficar dando um monte de conselho. E aqui, quando nós vamos ao Senhor, e ali nós vamos naquela intimidade com o Senhor vai fazendo vir tudo que está no nosso coração para fora. E nós vamos nos autoconhecendo e conhecendo os nossos sentimentos. Saiba, amadas, os nossos sentimentos mudam, as nossas sensações mudam, as nossas emoções mudam. E nós muitas vezes nos confundimos o nosso sentimento com o que realmente está acontecendo. Deus não está oculto, é o nosso sentimento que está perturbado pela dor. Tá? E aqui Davi está pedindo, renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário me entregarei à morte, ao sono da morte. Que nós possamos fazer essa oração. Senhor, renova todo dia o brilho nos meus olhos, renova o teu Espírito Santo, tá? Porque as misericórdias do Senhor se renovam. Agora, como que eu tomo posse dessas misericórdias do Senhor a cada dia, né? Vamos ver o versículo 4. E o meu inimigo virá dizer, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então ele está falando, Senhor, renova o brilho dos meus olhos, para que meus inimigos não venham achar que eles venceram. Porque assim, enquanto você está vivaz e fazendo as coisas, o que o inimigo vê? Ele ainda está inteiro. Agora, quando o inimigo vai vendo que você vai fraquejando, então tudo isso eles vão festejar. Amados e amadas, existem assim alguns temperamentos que têm mais facilidade a entrar numa melancolia, a entrar numa depressão, e outros até entrar na ansiedade em si. Então nós temos que nos conhecer, porque o inimigo sabe dessas brechas. Só que mesmo alguns temperamentos tendo mais essa facilidade, também eles têm recursos enormes que o Senhor colocou em cada um deles. E nós precisamos saber também cultivar esses recursos para que nós fechemos todas as brechas do inimigo. Versículo 5, agora já muda, olha aqui, ó. Nós estamos até, primeiro Davi abre o coração, falando que o Senhor, até quando o Senhor vai esquecer dele. Depois ele fala para o Senhor renovar o brilho da vida, né, nos olhos dele. E nos dois últimos, ele já vai fazer lá o quê? Contudo, ele muda a expressão. Olha só que interessante, quando nós começamos a abrir nosso coração ao Senhor, abrir o nosso instinto no final é buscar o Senhor. Porque é isso que clama ao nosso interior. Mas nós precisamos começar a abrir a nossa boca. Aqui ele diz, contudo, eu confio em teu amor. Quer dizer, eu não confio no meu sentimento, eu não confio nessa oscilação do meu sentimento, eu não confio que o Senhor não está respondendo, eu confio no teu amor.
O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Quer dizer, não é no meu sentimento, não é na minha pessoa, não é nas circunstâncias que eu estou passando, mas é o que? Satisfação em tua salvação. Então, amados e amadas, não podemos ficar fincados, firmados em quem nós somos, nos nossos sentimentos e nas circunstâncias externas. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Pois ele diz no versículo 6, desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Olha, é muito interessante aqui que parece que esses dois últimos versículos não tem nada a ver com o início, né? Porque olha o último versículo, desejo cantar ao Senhor por todo o bem que ele me tem feito. Quer dizer, eu agora parei de ter essa visão em túnel, só de olhar para o problema de agora e comecei a ver a minha vida como um todo. E olhando a minha vida como um todo, eu tenho muito do que ver o que o Senhor fez. Eu tenho muito que cantar o que o Senhor fez. Lembre-se, o nosso cérebro, ele tende a guardar muito mais memórias negativas do que positivas. E nós tendemos a olhar muito mais para o perigo do que para a vida. Porque desde o Jardim do Éden, quando o homem caiu, o nosso cérebro ele se revestiu de querer se autoproteger. Ele não quis a independência, o homem, então também se busca a autodefesa, a auto-independência. Então, o que acontece aqui? Agora, Davi, ele está conseguindo ver o todo, saindo dessa visão em túnel, e ele está conseguindo cantar por todo o bem que o Senhor tem feito. Então, aqui ele conseguiu ir lá na mente dele, no cérebro dele, e olhar para as coisas boas que o Senhor fez. Então, por isso que eu reforço mais uma vez, nós temos um caderno de gratidão, escrever gratidões diárias. Isso a ciência já demonstrou muito, que tira o nosso cérebro do foco da sobrevivência, do foco do perigo e nos leva a ter um raciocínio claro, uma regulação emocional. Nós vemos aqui Davi. Davi resgatou aqui a sua regulação emocional e tocou em Deus. Vamos então todo dia tocar no Senhor, apesar da situação que muitos de nós podemos estar vivendo. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.